Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Romanos, capítulos 4 a 6. Nos capítulos 1 a 3, nós vimos a condição natural do homem, condicionado ao pecado, praticando o pecado continuamente e alvo da ira de Deus. Porém, o evangelho pregado por Paulo oferecia a salvação, a reversão dessa condição. Deus propôs a Jesus, o Filho, como propiciação pelos pecados de todos aqueles que creem. E Paulo agora, no capítulo 4, busca confirmar essa promessa feita pela fé. Paulo agora aponta para as Escrituras, pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Apesar de não haver trabalhado, Abraão recebeu justiça pela fé que ele depositou na promessa de Deus. Da mesma forma, Davi, no Salmo 32, mostra que bem-aventurado é aquele que tem as transgressões perdoadas, aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. O apóstolo então questiona: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela também vem sobre os incircuncisos? Paulo então relembra que Abraão creu no Senhor e foi atribuído para a justiça antes mesmo de ser circuncidado. Portanto, essa bem-aventurança é dada a todo aquele que crê, não aquele que obedece à lei perfeitamente. E Paulo reforça esse contraste entre a lei e a fé no versículo 13, quando diz: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. O que Paulo quer dizer é que a linguagem da lei declara: você irá, e exige obediência, mas a linguagem da promessa é dita: eu irei, e exige a nossa fé. O que Deus disse a Abraão não foi: obedeça a esta lei e eu abençoarei, mas eu abençoarei, creia em minha promessa. Portanto, Paulo deixa muito claro que o fundamento da promessa não é a obediência, mas a fé em Jesus Cristo, naquele que foi prometido, a fé na promessa de Deus. Por isso, havendo comprovado que a promessa é recebida pela fé, Paulo declara no capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Portanto, pela fé, temos paz com Deus. Já não somos mais alvo da sua ira, e pela fé, nós agora temos acesso à graça na qual estamos firmes, e agora olhamos firmemente para a esperança da glória de Deus. Na metade do capítulo 5, a partir do verso 12, Paulo faz uma breve pausa para retomar tudo o que falou até aqui. Ele parte mostrando que o pecado de Adão teve impacto sobre toda a humanidade. O pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado de Adão, portanto, trouxe consequências desastrosas. Mesmo assim, não há comparação entre a dádiva de Deus e a transgressão de Adão. Se muitos morreram por causa da transgressão de um só, de Adão, muito mais a graça de Deus transbordou para muitos. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação a muitos, mas a dádiva, a graça de Deus, veio de muitas transgressões e trouxe justificação. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, Cristo crucificado, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Se por meio do pecado de Adão todos foram feitos pecadores, por meio da obra de Cristo, muitos são justificados. A lei foi dada para que o pecado tornasse claro, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Mas antes que os leitores se perdessem achando que poderiam pecar desenfreadamente, Paulo declara: não continuaremos pecando. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Nós fomos sepultados com ele no batismo, morremos para o pecado, a fim de que nós andemos agora em novidade de vida. Fomos mortos com Cristo e ressuscitaremos com ele. Portanto, não permitamos que o pecado reine em nosso corpo mortal. Agora fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. O nosso fim agora é a vida eterna.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A partir desses textos, Paulo mostra aos cristãos que a justificação pela fé não é uma novidade, mas ela tem sido declarada desde o Antigo Testamento. Abraão e Davi são testemunhas dessa justificação pela fé, de que aqueles que creem na promessa alcançam seu cumprimento. E para a igreja de Roma, que era composta de judeus e gentios que se tornaram cristãos, Paulo afirma isso para mostrar que não há distinção entre eles. Todos eles só desfrutam de justificação se eles creem em Cristo, sejam eles judeus ou gentios. Além disso, no capítulo 6, Paulo aplica essa mensagem a eles, mostrando que essa fé que traz paz com Deus, reconciliação e nova vida, deve ser evidenciada pela vida em santidade. Nos capítulos 4 a 6 de Romanos, Cristo é anunciado de muitas formas, mas a grande ênfase, o foco principal de Paulo, é marcado no capítulo 5, dos versículos 12 a 21. No capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo mostrou que a promessa é recebida pela fé. No capítulo 6, ele passa a mostrar as consequências dessa fé, que deve ser evidenciada na vida em santidade. E entre essas duas partes está a obra de Cristo, o segundo Adão, aquele que deu seu sacrifício por nós, que se sacrificou para reverter o pecado, a queda de Adão. Portanto, Cristo é exaltado, pois sem ele a promessa não teria se cumprido. Devemos crer nele. Sem ele, nós não seríamos capazes de andar em santidade. Portanto, a nova vida que temos, a morte para o pecado, só foi obtida por meio da obra de Cristo. As aplicações desses textos a nós são feitas pelo próprio apóstolo Paulo no capítulo 6. A fé em Cristo deve mudar completamente a nossa relação com Deus. Antes nós éramos alvo da ira de Deus, vivíamos em pecado, mas quando cremos em Cristo, nós agora temos paz com Deus, fomos plenamente reconciliados por meio da morte de Cristo. Esse é um lembrete para não nos enganarmos, não acharmos que as lutas, as dificuldades que passamos aqui é porque Deus ainda nos odeia e está irado conosco. Se cremos em Cristo, já não há mais condenação. Deus não nos pune mais agora com ira, apesar de nos disciplinar algumas vezes como um bondoso Pai. O outro lado, a outra aplicação para nós é que, crendo em Cristo, devemos andar em novidade de vida. Se cremos em Cristo, já fomos crucificados com Ele, morremos para o pecado. O pecado não domina mais o nosso coração. O crente não vive mais pecando, pois não é escravo do pecado. Pelo contrário, agora ele é servo do Senhor, servo de Cristo, escravo de Cristo, e agora se compromete a fazer a vontade do seu Senhor, vivendo a obediência. Portanto, que nós testemunhemos a nossa fé em Cristo com a vida e obediência, buscando glorificar a Deus e viver de modo agradável a Ele.